Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com Vinícius Magdalani. Se eu tiver errado o nome, por favor, me corrija. Tá correto. Tá correto? E Diego Suede Araújo. São, respectivamente, o síndico do condomínio Beira Rio, em Lauro de Freitas, e o advogado do condomínio. A gente tem coberto bastante essa história do condomínio e agora a Justiça determinou a derrubada do portão de acesso. E a Prefeitura de Lauro de Freitas já acatou esse pedido e disse que vai fazer a derrubada. Queria que vocês falassem exatamente dessa decisão da Justiça, como é que vocês foram surpreendidos com esse fato e quais vão ser os passos agora seguintes do condomínio para tentar reverter essa decisão. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. O que ocorreu no processo, na verdade, foi a sentença de primeiro grau. O juiz da Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas julgou em primeira instância essa fase do processo. Por mais paradoxal que isso possa soar, considerando os efeitos práticos da sentença, a verdade é que a nossa tese prevaleceu sobre a tese da Prefeitura de Lauro de Freitas. O processo começa, toda essa celeuma começa com a Prefeitura alegando que não existem documentos sobre a origem do condomínio Beira Rio. E o que a gente vem aos autos é justamente apresentar essa documentação e toda a historiografia completa do condomínio, desde sua origem lá em 1974. Mesmo após a gente apresentar essa documentação e descrever minuciosamente a história, a Prefeitura continuou nesse samba de uma nota só, onde alegava que os documentos não existiam, mesmo com os documentos nos autos. Na sentença, o juiz ele reconhece a existência dos documentos, reconhece o teor dos documentos, reproduz quase que ipsis literis a história do condomínio conforme as nossas petições. No entanto, ele faz a ressalva que o ato do poder público, em 1974, que cedeu as ruas para o condomínio Beira Rio, não atendeu a requisitos legais, requisitos de formalidade. E aí a gente tem agora um novo elemento no processo, que não havia sido discutido até esse momento, em que a Justiça reconhece a existência da documentação, mas não reconhece a validade jurídica dessa documentação. É um novo processo que se inicia a partir de agora. Por óbvio, nós vamos recorrer dessa decisão para o Tribunal de Justiça e estamos convictos de que vamos ter êxito em segundo grau, porque o documento ele não só é válido do ponto de vista do seu conteúdo, mas também do seu ponto de vista da formalidade jurídica. Data vênia ao entendimento do nobre magistrado, ele analisa a documentação com base em requisitos legais atualmente vigentes. Mas a gente está falando de um documento de 1974 que deveria ter sido analisado à luz da legislação vigente à época. E é isso que a gente vai agora demonstrar em segundo grau e, por certo, vamos conseguir a reforma dessa decisão. Vinícius, por favor. Oi, boa tarde. A decisão, André, do magistrado, ele não obriga a demolição dos portões, né? A decisão do magistrado informa, como o doutor Diego Suede falou, ele tem um desconhecimento em relação, não reconhece a documentação inicial como válida, o qual nós recorreremos. A Prefeitura, por sua vez, também não ameaça a demolição dos portões. Ela solicita que mantenham-se os acessos abertos, como já estão sendo feitos, salvo engano, desde setembro ou outubro, os portões do condomínio estão abertos para acesso, sem controle de entrada, e caso não se mantenha abertos os portões, aí sim ocorreria a demolição. Então, na verdade, o juiz não obrigou a demolir e a Prefeitura não disse que demoliria, salvo não fosse cumprida a decisão judicial que o condomínio está cumprindo de forma devida. Tem uma questão aí muito própria nesse terreno, né, de 74, que é uma doação que teria sido feita à época pela Prefeitura de Lauro de Freitas, né? Me corrija se eu estou errado, mas eu lembro bem no momento das denúncias que isso veio muito à tona, vocês se defendendo dizendo que o terreno tinha sido cedido. A questão é que não haveria esse documento comprovatório de quando foi cedido de 74 para cá. O quanto é que a Justiça levou isso em conta? O quanto é que vocês acham que acabou sendo prejudicado essa não documentação, a não existência dessa documentação? O que é que exatamente existiu nesse processo que acabou sendo decisivo para pedir a abertura dos portões e a Prefeitura decidir também pela derrubada? Na verdade, o documento ele existe. A certidão em que o prefeito de Lauro de Freitas declara expressamente a cessão das ruas
não é do terreno como um todo. Os lotes foram comprados pela construtora e a Prefeitura de Lauro de Freitas desafetou, cedeu na época as vias entre essas quadras. O documento ele existe, ele está registrado no cartório de registro de imóveis de Salvador desde 1974 e nós juntamos ele no auto. A questão é que o juiz, ele vê esse documento, reconhece o conteúdo do documento, mas fala, olha, as formalidades jurídicas para a produção dessa desafetação não foram cumpridas pelo prefeito na época. Então, é uma questão puramente técnica. O juiz, ele acredita que os requisitos legais não foram cumpridos, mas ele aplica o caso concreto os requisitos legais atuais, pós-Constituição de 88, quando, na verdade, a gente está falando de um período em que vigorava a Constituição de 1967, a Constituição conhecida como da ditadura militar. Então, o documento ele existe e agora a gente tem, como eu disse, uma nova etapa. A gente não fica mais nessa conversa de hospício, onde os documentos estão lá e a outra parte está dizendo que os documentos não existem. Hoje nós temos uma sentença judicial falando que os documentos existem, eu só não reconheço a formalidade jurídica deles. Então, nós vamos agora demonstrar em grau de recurso que os documentos eles têm a plena validade jurídica e que, portanto, seus efeitos devem ser aplicados na íntegra. Ou seja, a cessão das ruas é plenamente válida. Tem uma questão, Diego, logo no início dessas denúncias, vocês chegaram a citar e alegar que André Conrado, que é da construtora Destacol, teria uma relação de proximidade com a prefeitura de Lauro de Freitas, né, com a prefeita Moema Gramacho. Isso teria favorecido algumas decisões. Vocês ainda sustentam esse tipo de argumento? O que é que vocês pensam em relação a essa decisão da Justiça que saiu recentemente e já acatada pela Prefeitura de Lauro? Bom, a gente não afirma que há uma relação entre prefeitura ou qualquer outra pessoa. O que a gente sustenta desde o início é que existe um empreendimento que começou a ser construído no terreno vizinho ao condomínio Beira-Rio em 2018 e só então a prefeitura aparece coincidentemente, alegando que aquelas ruas ali seriam públicas. Durante 50 anos, a prefeitura nunca contestou a existência do condomínio Beira-Rio como um condomínio, inclusive nós temos documentos de origem da própria prefeitura municipal declarando o condomínio Beira-Rio como um condomínio fechado, e agora aparece ao mesmo tempo esse empreendimento e a prefeitura. E também há uma questão que precisa ser ressaltada, é que este empreendimento em específico, ele está sendo construído sobre uma via pública. Os proprietários, eles invadem uma via pública e começam a construir o vilarejo sobre essa via. Essa questão está sendo analisada pelo Ministério Público, existe hoje um procedimento ministerial para averiguar as irregularidades, especialmente a invasão de bem público, e a responsabilidade dos gestores públicos que deveriam averiguar essa irregularidade e não o fizeram. E há também a questão de que, mesmo considerando todas as vastas provas que a gente apresentou ao Ministério Público, à Justiça e à Prefeitura, as obras desse empreendimento nunca foram paralisadas, nem mesmo preventivamente para averiguar as nossas alegações. A Prefeitura, inclusive, já se manifestou no processo reconhecendo a invasão de via pública. A Prefeitura junta no processo uma planta de sobreposição mostrando que essa área onde está sendo construído o vilarejo invade uma rua pública, mas a obra nunca foi parada. Pelo contrário, a fiscalização da SEDU passa em frente a essa obra dia sim, dia também, mas nunca toma qualquer atitude. A gente não faz relações no sentido de que há alguma relação, algum favorecimento especial, mas esses são os fatos, e esses fatos precisam ser averiguados. Quanto à questão da decisão judicial, eu tenho uma plena convicção de que o magistrado ele não levou em consideração qualquer questão pessoal. A decisão dele, como eu disse, não leva em consideração nem mesmo a tese da Prefeitura de que os documentos não existem. Ele ignora completamente os débeis argumentos da Prefeitura. Ele faz uma argumentação que parte dele próprio. Na visão dele, os documentos que a gente apresenta têm lá na sua origem essa mácula de formalidade. Ele ignora o que a Prefeitura diz, porque o que a Prefeitura dizia até o momento era loucura, que os documentos não existiam. Toda a tese da Prefeitura é ficar repetindo a exaustão que os documentos não existiam. Então, hoje, como eu disse, a gente tem um novo processo. A gente não tem mais uma discussão se os documentos existem ou não. É quase uma discussão dessa era de pós-verdade, onde você apresenta os fatos e a outra parte nega os fatos.
que a gente tem agora uma decisão técnica, jurídica, e vamos ter, a partir de agora, uma discussão técnica e jurídica. Vamos ver se, à luz dos princípios e do regramento da época, 74, o documento estava regular. E nós temos a convicção de que ele está. Agora, Diego, esse imbróglio todo começou muito nessa questão do acesso, né? Os funcionários, os operários dessa empresa, da construtora Distacol, queriam acessar a região do condomínio e isso criou um imbróglio, começou a mover essa ação toda na justiça. Como é que está esse acesso no momento, né? Já que já tem a decisão da justiça, ainda que em primeira instância, isso está acontecendo, esse trânsito, eles conseguem acessar a área do condomínio para acessar a parte da obra? Como é que tem funcionado nesse exato momento? Para ficar claro, esse terreno onde está sendo construído o vilarejo, ele tem um acesso por uma outra rua, uma rua atrás. Mas ele também, de um lado, é vizinho ao condomínio, onde existia um muro. Então, o acesso dos operários sempre foi feito pela rua de trás, que é por onde o terreno sempre teve acesso. É quando as obras avançam até determinado ponto em que se inicia aquela visitação de potenciais compradores, que eles passam a querer forçar a entrada pelo condomínio, para fazer os moradores, os eventuais possíveis compradores, acreditarem que aquele vilarejo integra o condomínio Beira-Rio. Inclusive, nós encontramos diversos anúncios na internet de corretores desse empreendimento dizendo expressamente de que aquele vilarejo faz parte do condomínio Beira-Rio, levando as pessoas ao erro, enganando a coletividade. No entanto, em que pese a gente não concordar nem com o acesso pela rua, nem de que esse empreendimento faz parte do condomínio Beira-Rio, já existia uma decisão liminar autorizando o acesso livre, não apenas dos operários desse empreendimento, mas de toda a população, às ruas internas do condomínio, baseado num parecer da própria prefeitura dizendo que os documentos não existiam. Então, o magistrado ele segue o princípio da fé pública dos gestores públicos, dos administradores municipais, e permite, por meio de liminar, o acesso livre para todas as pessoas e não apenas os operários desse vilarejo. Essa decisão ela já vinha sendo cumprida na íntegra. O portão de acesso já permanecia aberto. Qualquer pessoa poderia acessar as vias internas. Essa liminar foi confirmada agora pela sentença e ela vai continuar sendo cumprida até que a gente consiga revertê-la, e eu não tenho a menor dúvida que nós vamos conseguir. Vinícius, você caiu em um momento, mas a gente queria entender exatamente como é que está a questão do acesso nesse momento da construtora Distacol à região, à dependência do condomínio. Diego já respondeu, mas a gente queria lhe ouvir também sobre esse assunto. Pronto. Desde que nós tivemos a decisão judicial em segunda instância, do desembargador, o acesso está sendo liberado, conforme solicitado, né? O acesso à Rua Mário Fontes é um acesso livre. Obviamente, estamos tratando de um condomínio, de uma região onde nós temos idosos e crianças andando. Então, como as pessoas que ali estavam acessando, principalmente os prepostos da Distacol, estavam acessando em velocidade o condomínio, que trazia risco para todos os moradores, nós reduzimos apenas, colocamos indicações de redução de velocidade para que o controle de velocidade fosse tomado. Mas o acesso está sendo livre, sem a necessidade de identificação, desde que foi orientado desta forma pela Justiça. Estamos de acordo e seguindo o que foi orientado pela Justiça até que essa decisão seja revertida. Nós esperamos também, como o Diego tocou no assunto, que a Prefeitura e as secretarias que dizem respeito a isso venham a agir com o mesmo ímpeto que agiram em relação à situação do condomínio Beira-Rio, em relação ao vilarejo, ao Boulevard Parque, e venham a interceder em relação às diversas irregularidades que o condomínio apresenta, inclusive a gravíssima irregularidade de construção em via pública. Eles já fizeram uma piscina numa via pública e tudo mais. Esperamos que a Prefeitura venha a agir, né, com a velocidade adequada, uma vez que já foi denunciado isso há um certo tempo. Você tocou nessa questão, Vinícius também já tinha falado sobre esse ponto da construção em via pública. Vocês tentaram na ação que a Distacol também fosse réu do processo, mas a Justiça não acatou esse modelo. Quando vocês pediram era exatamente sobre essa questão da construção em via pública e por que a Justiça acabou não acatando a condição de réu da construtora?
No caso específico, é uma questão mais técnica. À época, o advogado que representava o condomínio Beira-Rio, no mesmo processo em que a Destacol requer o acesso às ruas do Beira-Rio, ele entra com o que a gente chama no direito de reconvenção, que é uma ação contra o autor da ação. Mas o juiz considerou que o objeto das acusações que a gente está tratando, que é a invasão de via pública, não é o adequado para ser tratado no bojo de uma ação de obrigação de fazer, que é a ação de acesso às vias públicas. Então, o que o juiz faz é extinguir o processo sem resolução de mérito, ele não se manifesta sobre o teor dos documentos, ele apenas afirma que a via judicial tem que ser uma via própria, adequada. E nós vamos, obviamente, dar entrada numa ação agora independente, com os mesmos documentos, os mesmos fatos, e vamos solicitar celeridade ao Ministério Público que conclua a investigação sobre as irregularidades apontadas e a responsabilidade dos gestores que precisavam, deveriam ter tomado as atitudes necessárias para impedir a invasão de via pública, mas têm permanecido inertes até o momento. Então, só para traduzir, para ver se eu entendi direito, Diego, vocês vão ingressar com a ação, independente dessa que já corre, sobre essa questão deles construírem uma via pública, né? Nesse caso, contra a construtora de Destacol. É isso? Exato. Certo. Vinícius, você quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Eu acho que ok, está bem esclarecido. A gente tem acompanhado com muito ímpeto, né? Com muito cuidado essa questão, desde que esse imbróglio veio a público. A gente reitera que deixa os microfones abertos aqui para o André Conrado, empresário da construtora de Destacol. Já ouvimos ele em outra oportunidade também aqui no programa, também no metro1.com.br. Então é um assunto que a gente acompanha com muito destaque e atenção, já que todas as partes envolvidas alegam seus interesses e é o papel do jornalismo ali dar voz para todo mundo. Diga, Vinícius. Oi, André, só um detalhe a mais que eu acho que a gente precisa também ter uma atenção importante. Além da situação, o condomínio Beira-Rio tem uma situação relativamente agradável em relação a diversos outros condomínios na cidade de Lauro de Freitas. Então, o receio é que qualquer atitude mais intempestiva causada pela prefeitura venha gerar uma reação em cascata em diversos outros condomínios que apresentam-se hoje em situação até pior do que se encontra o do condomínio Beira-Rio, que são efetivamente loteamentos e que encontram-se completamente fechados. E isso a gente tem diversos exemplos aí de condomínios, grandes condomínios em Lauro de Freitas, assim, a enorme maioria, inclusive. É uma questão importante, né? Como é que está a situação dos outros, como é que fica, se isso cria uma estabilidade jurídica. Quero agradecer bastante, Vinícius, pela entrevista. Vinícius Magdalani, síndico do condomínio Beira-Rio, e também ao advogado Diego Suede Araújo, é o advogado que representa o condomínio. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. Valeu, pessoal. Obrigado pelo espaço, André. Valeu, pessoal.